Função exponencial é toda a função aqui, ó, de R em R, definida por f de x igual a elevado a x, onde o a tem que ser positivo e diferente de 1. Só lembrando, o que é esse primeiro R? Aqui é o domínio. O domínio é um número real. E esse outro cara aqui é o contradomínio. Também tem que ser número real. Tudo bem? Os valores de x tem que ser números reais, né? E as imagens lá tem que ser também números reais. Por exemplo, aqui ó, tem o f de x igual a 3 elevado a x. Isso aqui é uma função exponencial. Ó, o expoente, a incógnita está como expoente, a minha base aqui, ó, que é 3, ela obedece isso aqui, ó, ela é positiva, e ela obedece isso aqui também, ó, diferente de 1. Por que tem que ser positiva, professor? Porque aqui, ó, se aqui fosse 0, por exemplo, se aqui fosse 0 e o expoente fosse 0, nós teríamos uma coisa desse tipo, né? 0 elevado a 0. Isso aqui é uma indeterminação. Por que tem que ser diferente de 1? Porque se você pegar 1 e elevar a qualquer troço, vai dar 1. Aí a gente vai ter uma função constante. Por isso que a gente restringe aqui, tá? A função exponencial. O a sempre tem que ser positivo e também diferente de 1. Tem que satisfazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo. Tudo bem? Aí nós temos aqui, ó, f de x igual a 1/4 elevado a x. Ou ainda, f de x igual a 0,78 elevado a x. Ou f de x igual a 2,23 elevado a x. Sempre ela vai ter esse formato aqui, tá? f de x igual a elevado a alguma coisa. Esse é o formato padrão da função exponencial. Tem algumas questões que vêm multiplicando aqui na frente, vêm somando, subtraindo, mas isso aí são consequências, tá? O que você tem que lembrar é que ela tem esse formato aqui, tá? Esse formato. E o gráfico dela, a gente vai ter duas situações, tá? A gente vai ter duas situações para o gráfico aqui, ó, de a elevado a x. A primeira situação é quando o a for maior que 1, né? Aí essa nossa função, ela é dita crescente. E o gráfico, ele vai ter esse formato aqui, ó. E sempre ela vai passar aqui, ó, no 1, certo? Sempre essa função aqui, ó, ela vai passar no eixo y, né? Cortando o 1. Ou seja, ele tem coordenadas aqui, ó, 0 e 1. E esse gráfico aqui, ó, ele se aproxima do eixo x, mas nunca toca, tá? Nunca toca. Esse gráfico, ele nunca toca o eixo x. Isso quer dizer que a função exponencial, nesse formato aqui, ó, ela não tem raiz. Por que ela não tem raiz, professor? Porque ela nunca toca o eixo x. Ela se aproxima muito, mas não toca, beleza? Isso aqui seria mais ou menos o gráfico dessa função aqui, ó. f de x igual a 2 elevado a x. Como é que a gente monta esse gráfico? Você pode montar uma tabelinha, né? Deixa eu só limpar aqui para aproveitar aqui esse gráfico. Você pode montar uma tabelinha. Ó, você pega aqui um valor para x e acha o correspondente em y. Por exemplo, se eu pegar menos 2 e jogar aqui, ó, ficaria 2 elevado a menos 2, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 2, que é 1/4. Então aqui me daria 1/4. Se eu pegasse x igual a menos 1, jogasse aqui ó, no lugar do x, ficaria 2 elevado a menos 1, que é igual a 1/2. Se eu pegasse x igual a 0, ficaria 2 elevado a 0, que é 1. Se eu pegasse x igual a 1, ficaria 2 elevado a 1, que é 2. Então, quando o x for 1, o y é 2. E se eu pegasse aqui, ó, x igual a 2, ficaria 2 elevado a 2, que vai dar 4. Aí, ó, você marcaria esses pontos no plano cartesiano. Vou pegar aqui, ó, menos 1, menos 2. O menos 2, deixa eu só tentar arrumar aqui. O menos 2, ele me levaria aqui, ó,
no 1/4. O menos 1 me levaria lá no 1/2. Aí o 0 me levaria aqui no 1. Aí o 1 levaria lá no 2. E o 2 levaria lá no 4. Aqui é o 2, aqui é o 4. Então passaria aqui, ó, por esses pontos. Tudo bem? É assim que a gente montaria, né, o gráfico dessa função aqui, ó, 2 elevado a x, tá? Professor, eu tenho que saber montar o gráfico na hora da prova? Não. Você só precisa saber que quando o A for maior que 1, o teu gráfico, ele tem esse jeitão aqui, ó. Ele tem essa cara, beleza? Ele tem essa cara. E sempre, 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 ele vai cortar o eixo Y aqui, ó, no 1. Tá legal? Aí a gente diz que essa função ela é crescente. Tudo bem? Essa é a primeira situação, quando A é maior que 1. A segunda situação é quando A ele é maior que 0 e menor que 1. Ou seja, ele está entre 0 e 1. Nesse caso, a nossa função ela é dita decrescente. Tudo bem? Ó, eu tenho aqui, ó, f de x igual a 1/5 elevado a x. Esse 1/5 ele é maior que 0 e menor que 1, né? Ele está nesse intervalo. Então, o gráfico ele vai ter esse formato aqui, ó, sempre passando, né, cortando o eixo y aqui no 1. Tudo bem? Essa aqui seria a representação de uma função decrescente com essa cara aqui. Tá legal? É só isso que você tem que lembrar. Como é que é o jeito do gráfico? Como é que ele é crescente? Quando é que ele é decrescente? Porque pode aparecer questões teóricas, né? Então você tem que lembrar desses detalhes. Aqui está decrescendo, no anterior é crescente. Quando é que é crescente? Quando A for maior que 1. Quando é que é decrescente? Quando A estiver entre 0 e 1, ou seja, tem que ser maior que 0 e menor que 1. Legal? Aí aqui a gente vai ver um exemplo, né, que geralmente aparece, né? Quando fala de função exponencial, geralmente é um probleminha. E a gente vai resolver um aqui para vocês analisar e ver como é que funciona. A questão diz assim, ó. Agrônomos e matemáticos do IFPE estão pesquisando o crescimento de uma cultura de bactérias e concluíram que a população de uma determinada cultura P de T, sob certas condições, em função do tempo T em horas, evolui conforme a função P de T igual a 5, que multiplica 2 elevado a T sobre 3. Para atingir uma população de 160 bactérias, após o início do experimento, o tempo decorrido em horas corresponde a... Bom, ele quer saber o valor de T, quando o P de T ele é igual a 160 bactérias. Então, ó, a questão me deu essa informação, ó, que o P de T é igual a 160. Só que o P de T, a questão também me deu aqui, ó, ela me deu a lei de formação, que é igual a 5, que multiplica 2 elevado a T sobre 3. E isso tem que dar 160. Esse 5 está multiplicando, eu vou jogar ele para o segundo membro dividindo. Então vai ficar assim, ó, 2 elevado a T sobre 3 igual a 160 sobre 5. Logo, 2 elevado a T sobre 3 vai ser igual a 32. 160 dividido por 5, 32. Logo, a gente vai ter que 2 elevado a T sobre 3 é igual o 32. Só que o 32, se você pegar o 32 e fatorá-lo, você vai encontrar o seguinte, ó, por 2 aqui dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 2 à quinta. 2 à quinta. Daí, ó, como eu consegui igualar as bases, agora você joga a base fora, iguala os expoentes. T sobre 3 igual a 5. Esse cara está dividindo, ó, ele vai lá para o segundo membro multiplicando. Portanto,
o t procurado aí é 3 vezes 5, 15. 15 horas é a nossa resposta, letra B de Brasil. Tranquilo? Deu para entender a ideia? Sim ou não? Sim, professor. Beleza. É assim que cai, tá? Quando a gente fala de função exponencial, né? Quando a questão já é um pouquinho melhor elaborada. Vem um probleminha, né? E vocês vão perceber isso nas questões do SIS, que eu vou passar na listinha para vocês. É um probleminha que você tem que traduzir ali o que ele quer e vai cair numa equação exponencial, tá? Aí é só igualar as bases e ser feliz.